Nesse vídeo eu vou destrinchar todas as cenas de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e trazer todos os segredos, referências e easter eggs pra vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. É claro que esse filme teria muitos segredos, referências e easter eggs, porque é quase que um fanservice o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e eu reuni vários desses easter eggs pra vocês. É justamente por isso que, adivinhem, o pai merece o like de vocês. Obrigado pela força, galera, através do like. Sejam bem-vindos os novos inscritos e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Homem-Aranha e outros heróis da Marvel, DC, enfim. Conto com o apoio de vocês, vamos lá. Logo no início do filme, o JJ diz que o Homem-Aranha é o inimigo público número 1, referenciando os quadrinhos, onde ele também chama o Aranha de inimigo número 1. A reação do Peter quando ele vê que a identidade dele tá sendo revelada ali na TV é a mesma de quando a Tia May descobriu lá a identidade dele, no pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas que porra! Outro detalhe aqui é o rosto do Peter dividido com o traje do Homem-Aranha, que também é uma referência também aos quadrinhos e era usado lá pra representar momentos que ele usava o sentido aranha. Durante a fuga do Peter e da MJ, a gente consegue ver esse painel com cartaz do Rogers The Musical, que é aquela peça teatral em homenagem aos Vingadores que a gente viu lá na série Gavião Arqueiro. A gente também vê um painel com a logo do Fortnite, que recentemente recebeu a skin da MJ e do Aranha do Tom Holland. Ainda nessa cena inicial da fuga do Aranha e da MJ, eles param em cima de uma ponte, que é a mesma que a Mary Jane foi levada pelo Duende Verde lá em Homem-Aranha 1. E do lado aqui a gente vê também o bondinho, lembram? Assim que o Peter chega em casa, ele veste uma camiseta que é a mesma que ele vestiu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Na sequência a gente vê que alguns agentes estão com mandado de prisão pro Peter Parker. Aí se a gente reparar bem, galera, a gente vai perceber que esses agentes são da DODC, o Departamento de Defesa de Danos, que a gente viu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Essa foto do Rap que aparece na TV tem o mesmo visual que a gente viu dele naquele flashback em Homem de Ferro 3, lembram? Aqui a gente vê o advogado Matt Murdock defendendo o Homem-Aranha, o Peter Parker. Pra quem não sabe, ele também é um herói, é o Demolidor, gente. Aqui no apartamento do Rap a gente consegue ver essa máquina que é idêntica à que o Tony usava nos filmes do Homem de Ferro. Durante essa conversa no telefone entre o Peter e a MJ, a gente consegue ver aqui na parede do quarto da MJ os mesmos desenhos que ela fez lá do Peter e de outros em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Quando o Peter diz a palavra MIT, a máquina se assusta. Isso porque o Tony ameaçava doar ela pro MIT, lá nos filmes dele. Aqui a gente vê a Beth Brant lá do filme passado. Ela continua sendo a jornalista do colégio. E ela diz a frase lá: "Pega eles, Tigrão!", que é a mesma que a Mary Jane diz lá pro Aranha do Tobey. Go get him, Tiger. Durante essa cena que o Peter tá indo pra escola, a gente consegue escutar de fundo alguém dizendo "Tão mortal!", o que é uma referência, galera, àquele cara lá de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não tiveram muitas mudanças aqui no visual do Flash Thompson, mas o que a gente pode notar é que agora ele tá loiro, da mesma forma como ele é lá nos quadrinhos. Na sequência, o Flash diz que criou um quadrinho chamado com o nome Flashpoint. E pessoal, essa é uma clara referência a uma HQ do Flash, da DC Comics, que também é chamada de Flashpoint e é interessantíssima, muito boa essa história, por sinal. Aqui nas paredes da escola do Peter a gente consegue ver pinturas em homenagem ao Howard Stark, ao Hank Pym, Abraham Erskine. Na parede desse terraço a gente consegue ler a escrita Ditko, ou Ditko, que é uma referência ao Steve Ditko, um dos criadores do Homem-Aranha. Inclusive essa mesma escrita aparece de novo em um caminhão da Fist, mais ou menos no meio do filme. O diálogo entre a MJ e o Peter sobre ter crimes em Boston lembra bastante um diálogo entre o Peter do Andrew e a Gwen Stacy sobre ter crimes na Inglaterra. Quer dizer, eles têm crimes lá também. Na Inglaterra. Eles têm crime demais, pelo que eu fiquei sabendo. O Peter indo pedir ajuda pro Doutor Estranho é uma clara referência à HQ One More Day, onde a identidade do Peter, galera, também é revelada. E ele também pede ajuda pro Doutor Estranho. A única diferença é que lá o Doutor resolve não ajudar o Peter, e ele acaba pedindo ajuda pro Mephisto. Enquanto o Doutor Estranho tá fazendo feitiço, a gente consegue ver essa silhueta aqui, que se você reparar, deve ser a do Lagarto.
A forma como o Doutor Estranho conteve o feitiço dele aqui foi a mesma de como o Doutor Estranho Supremo, lá de What If, aprisionou o Killmonger. O Killmonger e o Arnim-Zola lá no final da série. Quando o Dr. Octopus surge, ele pergunta ali pro Aranha onde tá a máquina e o sol que ele fez. E caso você não lembre, ele tá falando lá do final do Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, onde o Octopus constrói uma máquina que faz um sol. Outro detalhe interessante que a gente pode notar nessa cena é que o Octopus surge e aí começa a tocar o tema original dele de fundo. É, aquele mesmo lá do Homem-Aranha 2. Isso aí rola também com o Duende Verde, o Electro. Quando eles surgem, o tema clássico lá começa a tocar. O terno que o Peter tá usando aqui na ponte é muito parecido com um dos ternos que o Peter do Tobey usou lá em Homem-Aranha 3. Assim que o Octopus vê, ele reconhece a nanotecnologia. Isso porque ela já existia lá no universo do Tobey. E eu li a sua pesquisa em nanotecnologia, é brilhante. Reparando bem aqui nessa cena que o Peter sobe em cima de um carro para enfrentar o Octopus, a gente vê esse táxi de fundo com o número 1228. Esse número é uma referência ao aniversário do falecido Stan Lee, galera. 28/12 ou 28 de dezembro. Stan Lee, que Deus o tenha. A placa do carro da reitora do MIT, 63A5M-3. Essa é uma referência clara a edição 3 da HQ Amazing Spider-Man de 1963. Essa HQ foi a primeira que o Dr. Octopus apareceu. Essa cena aqui que o Duende Verde tá num beco e sai correndo depois de quebrar a máscara, lembra demais, galera, aquela cena onde o Peter, do Tobey, abandona o uniforme dele dentro de uma lixeira no mesmo beco, lá em Homem-Aranha 2, lembraram? E ainda por cima, o Duende conversa com a máscara dele, da mesma forma que ele fazia lá em Homem-Aranha 1. Na sequência, quando a gente vê o Norman usando roupas normais, se a gente for reparar bem, a gente nota que as roupas dele são verdes e roxas, que é uma referência clara às cores clássicas do Duende Verde, lá nos quadrinhos. Nessa cena aqui a gente consegue ver que a MJ tá usando aquele mesmo colar da Dália Negra, que o Peter deu pra ela no final do filme passado. Nesse frame aqui a gente vê essa bancada de revistas, e na capa delas a gente vê uma foto atual da Liz, o interesse amoroso do Peter lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Durante a luta do Doutor e do Aranha, o Doutor também coloca o Aranha naquela forma astral, da mesma forma que a Anciã fez com ele e o Hulk. Na sequência a gente vê esse detalhe em volta da cabeça do Peter, uma espécie de ondas, que por sinal também são usadas nos quadrinhos para representar o sentido aranha. Esse diálogo do Norman Osborn com o Peter, You know, I'm something of a scientist myself. é igual esse diálogo do Norman com o Peter do Tobey. You know, I'm something of a scientist myself. Aqui vemos o antigo reator Ark que era do Tony, lá nos primeiros filmes do Homem de Ferro. A cena que o Duende Verde acerta a Tia May, lá com o planador, lembra um pouquinho o final lá do Homem-Aranha 1 do Tobey, onde o Duende Verde acerta o planador nele mesmo e morre. Antes de morrer, a Tia May diz a frase clássica do Homem-Aranha ali pra ele. And with great power, there must also come great responsibility. Com certeza vocês vão lembrar dessa frase lá do primeiro filme com o Tio Ben, não tem como não lembrar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aqui, quando o Peter do Tom conhece os outros dois aranhas, ele diz que vai mandar os vilões pro universo original deles. Aí ele solta exatamente um "isso não é problema meu", que lembra aquela fala clássica do Peter do Tobey. E quem disse que isso é problema meu? Nessa cena, os três aranhas apontam o dedo um pro outro, do mesmo jeito que naquele meme lá famoso da animação antiga do Homem-Aranha. Enquanto eles estão lá no laboratório, o Ned pergunta pro Peter do Tobey se ele também tinha um grande amigo. Então o Tobey diz que tinha e que ele morreu nos seus braços. E é lógico que ele tá falando do Harry Osborn, né, galera? Na sequência, o Ned promete pro Peter do Tom que não vai trair ele e se tornar um vilão. Se você não pegou essa referência aqui, durante uma certa época lá nos quadrinhos, o Ned acaba se tornando um vilão, pessoal. O Duende Macabro. Aqui a gente vê a Estátua da Liberdade com visual renovado. E ela tá segurando lá o escudo do Capitão América. O que deve ser uma homenagem lá à morte do Steve Rogers, lá em Vingadores Ultimato. O Aranha do Tobey dizendo aqui que ele tá com as costas travadas. É lógico por conta da idade dele. Mas também pode ser uma referência lá de 2004. Quando o Tobey machucou as costas na vida real e quase que ele não conseguiu voltar pra gravar o novo filme do Homem-Aranha. Inclusive, galera, ele seria substituído pelo Jake Gyllenhaal, o mistério do MCU, caso ele não voltasse. Durante esse diálogo entre os três aranhas, o Tobey diz que já passou por uma crise existencial e ficou com um bloqueio de teia.
Caso você não se lembre aqui também, ele tá se referindo quando ele perdeu os poderes lá em Homem-Aranha 2. Na sequência, o Tobey diz que também enfrentou uma gosma preta alienígena, e como a gente sabe, foi o Venom, lá do filme Homem-Aranha 3. O Tom não fica pra trás e diz também que já enfrentou um alien roxo no espaço, que é o nosso querido Thanos, lógico. Por último, o Andrew diz que já enfrentou um russo, que usava uma armadura de rinoceronte, que é o próprio Rhino, galera, lá do espetacular Homem-Aranha 2. Depois desse diálogo, o Tobey diz pro Andrew que ele é espetacular, o que é uma referência lógica, clara, aos títulos lá dos filmes do Andrew, que tem lá o espetacular no nome. Aqui a gente vê o novo visual do Electro. Se você reparar, os raios amarelos, galera, eles formam a máscara clássica que ele usa lá nos quadrinhos. Nessa cena, o Aranha do Tom faz a famosa pose de super-herói, que virou uma piada da Helena Belova lá no filme da Viúva Negra. Essa coisa que você faz quando joga o cabelo, quando tá lutando. Nessa cena que aparece o ator do Homem-Areia, e ele deixa aqui de ser areia e fica normal, é a mesma que foi utilizada quando ele se transformou lá em Homem-Areia pela primeira vez, lá no Homem-Aranha 3. Assim como aquela cena do Homem-Areia foi reutilizada, a cena que o lagarto fica humano também foi reutilizada, galera, lá do espetacular Homem-Aranha. A pergunta do Peter do Andrew se os Vingadores são uma banda lembra um diálogo do Bruce Banner. Os Vingadores já eram, se separaram. Igual uma banda? Igual os Beatles? Aqui o Octopus pergunta pro Peter do Tobey como ele tá. E ele diz que tá tentando melhorar. O que faz uma referência bem da hora aqui, galera, a um diálogo que eles têm lá em Homem-Aranha 2. Ele me disse que é brilhante, mas que é preguiçoso. Mas vou melhorar. Na sequência, o Aranha do Andrew salva a MJ enquanto ela tava caindo. Lógico que essa cena é uma redenção, né? Lembra bastante a cena lá do espetacular Homem-Aranha 2. Quando o Doutor Estranho surge aqui na batalha final e ele diz que ficou pendurado no Canyon por 12 horas, o jeito e a entonação de voz que ele fala lembra bastante quando o Loki diz que despencou lá por 30 minutos. Eu despenquei por 30 minutos! Assim que o Duende Verde chega na batalha final, ele solta a frase: o Homem-Aranha pode sair pra brincar? Que é a mesma que ele diz lá pro Tobey, pelo telefone, lá em Homem-Aranha 1. Can Spider-Man come out to play? O Peter em cima do escudo do Capitão América gigante lembra um pouco lá em Homem-Aranha Longe de Casa, durante as ilusões do mistério. Depois disso, quando o multiverso tá quebrando e estão abrindo ali algumas rachaduras no céu, a gente consegue ver a silhueta de várias pessoas. Se a gente for reparar bem, que a gente tem aqui a silhueta da Gata Negra, do Rhino, do Escorpião e do Kraven. Depois do Electro ser detido pelos aranhas, ele diz que deve existir algum Homem-Aranha negro por aí. Isso é uma clara referência ao Homem-Aranha lá do Miles Morales. Perto do final do filme, a gente vê essa cena aqui que o Peter pensa que a MJ tá acenando pra ele, mas na verdade ela tá acenando pro Ned que tá atrás dele. Isso aqui pode não ser uma referência direta, tá? Galera, mas lembra bastante uma cena lá do Homem-Aranha 1, que o Peter do Tobey pensa que a Mary Jane tá acenando pra ele, mas na verdade ela tá acenando pras amigas. Coitado do Peter do Tobey. A mesma coisa que a gente vê escrito no túmulo da Tia May aqui, a gente vê no túmulo da Tia May do jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4. Abre aspas. Quando você salva um, salva todos. Fecha aspas. Além do apartamento do Peter aqui no final ser bem parecido com o do Tobey, a gente consegue escutar um homem falando de fundo que é pra pagar o aluguel. No primeiro dia do mês, rapaz, e sem atraso. O que lembra o senhor lá dos filmes do Tobey. No final, a gente vê que o Peter levou um bonequinho de Lego do Imperador de Star Wars pra decorar o quarto dele. Que por sinal faz parte daquele mesmo conjunto de Lego da Estrela da Morte que o Ned quebrou em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele deve ter guardado pra se lembrar do amigo, né, galera? No quinto episódio da série do Gavião Arqueiro, a gente vê um copo da mesma lanchonete que a MJ trabalha. O traje que a gente vê o Aranha usando na cena final é exatamente igual, galera, ao traje dos quadrinhos. Até o tom do azul, a aranha do peito estão iguais. Rapaz, quanta referência, segredos e easter eggs aqui nesse filme. Caracas, esse filme foi realmente uma carta de amor, uma homenagem aí a todos os fãs, galera. Que vibração, que vibe nos cinemas, como foi bom ver isso, cara. Teve muito easter egg nostálgico, muita referência, muito fanservice. Agora eu quero saber nos comentários, lógico, qual foi o preferido aí de vocês. Teve alguma coisa que vocês repararam que vocês gostariam de dizer?
O campo dos comentários está aqui para isso. Vou esperá-los. Obrigado pelos likes, obrigado pela força de coração mesmo. Não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Tem muito vídeo aqui no canal, a origem do Duende Verde, do Dr. Octopus, dos Aranhas, final explicado, tem muita coisa. Mas por enquanto é isso, galera. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal! Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.